Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A Bíblia diz assim para você: portanto, vigie e ore para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, porém a carne é fraca. A carne tende a ceder às tentações. Jesus, ele foi tentado. A Bíblia diz em Mateus 4, ali no versículo 1, que o espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E foi tentado por quem? Pelo diabo. A tentação, ela nunca vem de Deus. A tentação não é uma coisa que é de Deus. A tentação é que vem do diabo, porque é justamente a tentação ali, ela dá luz ao pecado. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: se você for tentado, nunca diz que é tentado em nome de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Porque essa prática consiste justamente do diabo, porque o pecado vai nos afastar de Deus, o pecado nos separa de Deus, nos causa cegueira espiritual, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Então tudo que o diabo quer é isso. Então por isso ele chega com a tentação. E a tentação não é uma coisa ou é outra, sempre vai ter a tentação. O que Deus fala pra gente é vigiar e orar, é pra gente estar em alerta, pra gente não cair em tentação. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo 3 vezes, o diabo usando a palavra para Jesus, para poder induzir Jesus ao erro. José também passou por uma tentação quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Porém, sabe o que José fez? Fez o que Jesus fala para a gente fazer, fugir da tentação. E sofreu consequência, porque a mulher de Potifar acusou ele de violentá-la e acabou José sendo preso. Às vezes a gente vai passar por uma situação até complicada, uma situação por a gente tentar fugir da tentação. Mas é melhor a gente fugir da tentação, estar perto de Deus e agradar a Deus, do que abraçar a tentação e estar de mão dada com o diabo. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: meu filho, se os maus tentarem o seduzir, não ceda, a tentação fuja. Então, o que a gente tem que fazer é orar, é vigiar, é não ceder, porque a gente só vai buscar mesmo esse refúgio, esse escape em Jesus. É através dele que vai ser o nosso socorro para a gente não cair em tentação. Jesus explica no Pai Nosso, a oração fala: nos livrai da tentação. Jesus pede para nos livrar da tentação. Então é isso que a gente tem que fazer, é pedir livramento, é estar em guarda, é estar sóbrio, é estar em vigilância para não cair na tentação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 13, Paulo escreve assim: que não veio tentação alguma que não fosse capaz de um homem suportar. Então são tentações comuns, e a tentação, ela vem pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria cobiça. Então esses nossos desejos, essa nossa cobiça é que lança a tentação e que daí dá luz ao pecado. E o que Paulo fala é que Jesus mesmo vai providenciar o escape, porque não vai haver tentação alguma que a gente não é capaz de suportar, porque ninguém é tentado com aquilo que não é capaz de suportar. Então a gente vai ter capacidade de suportar a tentação. Mas essa capacidade, ela só é fortalecida em Cristo Jesus, através da relação com Cristo, através da oração, do vigiar, do buscar, é de alimentar o espírito, que a gente vai poder conseguir dominar as obras da carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne tende a tentar pelas obras da carne. Então, que o nosso refúgio, que o nosso escape, Jesus envia o nosso escape para que possamos suportar a tentação. Então, que possamos ter sabedoria, porque a tentação, ela vai vir. E a tentação, ela nasce dos nossos próprios desejos, das nossas próprias cobiças, justamente para dar luz ao pecado. Mas que a gente possa ter Jesus, se fortalecer em Jesus, com intimidade na palavra, para a gente poder estar atento, orar e vigiar, e que Deus nos livre de todo mal, nos livre da tentação. Amém? Deus abençoe sua vida.